Nancy, que é da Regional de Saúde aqui de Cascavel, chefe da Regional. Tudo bom, João? Tudo bom. A gente traz hoje aqui para a gente conversar sobre o coronavírus, esse novo coronavírus. Até atualizando as informações a nível nacional, nós temos hoje 9 casos no Brasil. Até ontem eram 8 casos, mas hoje de manhã foi confirmado a nona situação. Uma paciente da Bahia está com essa doença já confirmada aqui no Brasil. João, a pergunta é, ontem, numa coletiva aí pela internet, o ministro Luiz Henrique Mandetta falava que os vírus estão circulando já no Brasil, ou seja, casos autóctones. É aquele primeiro caso do passageiro que veio da Itália para o Brasil, brasileiro que estava na Itália trabalhando, veio para cá, teve contato com familiares e acabou transmitindo para 2 pessoas da família dele. Então, o vírus circula no Brasil. De que forma que isso muda já, então, a forma de encarar a doença com o vírus circulando em território nacional? Então, boa tarde para quem não almoçou, bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. A circulação do vírus é tida como inevitável já, né, pelo próprio ministro, pelo secretário estadual de saúde, e graças a Deus o coronavírus não é tão agressivo quanto o H1N1. Então, vai ser uma situação que é uma novidade, um vírus novo, os cuidados, aqueles simples cuidados da gripe, né, reforçando, para evitar essa disseminação, porque ele transmite mais rápido, né? Porém, ele é bem muito menos letal e até na China a gente observa que começou a estabilizar essa transmissibilidade do vírus. A gente tem 100 mil casos confirmados no mundo inteiro, são mais de 3.300 mortes, mas na China, ali na província onde surgiu esse novo coronavírus, nas últimas 24 horas, pela primeira vez, desde o início do surto, lá em 31 de dezembro, pela primeira vez, então, nesse último dia, não teve mais nenhum caso novo nessa província, o que já mostra, então, uma queda nessa curva de casos, né? Isso, é aquele pico que existe da doença, desses vírus que sofrem mutações, que chegam de novo, ele tem um pico alto no começo. Aconteceu isso com o H1N1, nós tivemos problemas sérios em 2009 aí de mortalidade e tudo mais, e a coisa estabilizou, melhorou, está sob controle, vamos dizer assim. O corona vai ser a mesma coisa, nós estamos preparados, o Estado do Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde tem um comitê permanente tratando disso, vários casos, inclusive um de Cascavel está sendo investigado, tem um segundo caso também sob investigação, né? Então, assim, as pessoas tão logo são diagnosticadas ou têm o sintoma, enfim, demonstram potencial portador de vírus do coronavírus, eles já ficam isolados em casa. Nenhum dos cascavelenses, por exemplo, que estavam isolados precisou de atendimento médico. Tivemos suspeitas na região, jesuítas também, um casal de médicos esteve sob quarentena, ficaram 7 dias sem poder sair de casa, mas não demandou atendimento médico, não foi confirmado o corona. Então, assim, as medidas estão sendo tomadas, nós estamos preparados para atender. O Hospital Universitário tem um leito de isolamento pronto, disponível, para o caso de algum paciente que seja elegível, vamos dizer assim, por um potencial portador de coronavírus e precisa de hospital, ele vai para esse leito, com tudo organizado para ele não ter contato com as demais pessoas. Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, o secretário Thiago, instituiu um comitê de crise que já tem plano de ação, plano de operação, já está tudo muito organizado. O Consamu, que faz as ambulâncias, tem uma ambulância isolada, pronta para o caso de precisar transferir pacientes, mas é um excesso de zelo, graças a Deus, até agora, porque não precisamos utilizar. E tomara, e tenho praticamente certeza que não precisaremos, é uma gripe que tem menos letalidade que o H1N1, então vamos lavar as mãos, evitar ambientes muito fechados, tomar aqueles cuidados, lá, usar o álcool em gel, muito importante. Isso aí tem que ser uma prática cotidiana da gente, porque além do H1N1, do corona e de outras doenças, é uma questão de higiene, né? Agora, João, é importante você citar o caso suspeito que a gente teve, né, da pessoa de 39 anos. Ontem também a Secretaria de Saúde aqui de Cascavel confirmou a segunda suspeita de um adolescente de 17 anos. Mas agora, João, a pergunta que acredito que todos os cascavelenses querem saber é sobre o resultado desse exame dessa pessoa de 39 anos. Foi dado o prazo de que ele sairia até o dia 4, ou nós já estamos no dia 6. Podemos esperar que houve alguma controvérsia com relação a esse exame? Ele foi para a contraprova? Qual que é a informação que a 10ª Regional tem com relação a isso? Perfeito, uma ótima pergunta, todo mundo está perguntando mesmo, porque a previsão era para ter sido anteontem. Era aquele prazo de 72 horas do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, o laboratório competente para fazer essa a análise específica, né? É um vírus novo, então assim, o pessoal da epidemiologia que faz essa análise está trabalhando nisso.
O fato é que está chegando muita amostra suspeita. E o LACEN não estava preparado para esse volume tão grande, né? Preparado tecnicamente sim, mas com capacidade para processar tão rápido, talvez não. Então não é uma suspeita maior do caso de Cascavel, é mais o volume de trabalho. Mas tem previsão de quando vai sair? Esperamos que saia entre hoje e amanhã, dentro da capacidade do LACEN está sendo feito isso, não é uma contraprova, a análise está ainda para definir se vai ser necessária a contraprova, né, que tem que confirmar e daí fazer a contraprova. Mas por enquanto não tem confirmação. Não tem confirmação, está sob análise do LACEN, demanda mesmo capacidade. Como os pacientes não são pacientes graves, não precisaram de internamento, então é só para definir se está aqui ou não o corona. Mas o paciente está atendido e agora a prova laboratorial é para definir se temos em Cascavel, se ele vai começar a circular, enfim, delimitar o que a gente vai fazer depois disso, se confirmado. Mas vamos tranquilizar, não é contraprova, a amostra está sendo avaliada e daqui a pouco vamos ter o resultado e esperamos que seja negativo. A gente está recebendo várias mensagens aqui com relação ao assunto, inclusive de um telespectador que pediu se existe um medicamento que possa combater para tratamento, algo nesse sentido. Uma boa pergunta. Surgem notícias de todo tipo, né? Hoje com o WhatsApp, Facebook, a coisa expande de uma maneira incrível. O coronavírus ele é um vírus de gripe, igual a gripe sazonal, igual a H1N1. Que causa febre, causa dor no corpo. Exatamente. E vírus, gente, não tem remédio para tratar vírus, né? No caso da gripe, no H1N1, a gente tinha lá o oseltamivir, o Tamiflu. Mas isso é para aquele quadro que já está agravado, o paciente está com dificuldade respiratória, né? Fala assim, nas primeiras 24 horas de início dos sintomas, né? Daquele sintoma que demanda atenção, febre de mais de 39 graus, coisas desse tipo. Então, assim, não há medicamento para tratar isso, porque é um vírus, né? Então, você pode tratar o sintoma. Exatamente. Então, você vai tomar lá o analgésico, o antitérmico, aquele antihistamínico, para tentar controlar o mal-estar e o sistema imunológico trabalhar para se restabelecer de maneira autônoma, vamos dizer assim. Medidas de suporte, se necessárias. Dificuldade respiratória, precisa de hospital, precisa de UTI, respirador. Isso sim, mas isso é tratamento, né? Então, assim, medicamentoso, o ideal ainda é o álcool em gel. Por falar nisso, a gente reforça esse cuidado da higiene pessoal, porque a ideia é que as pessoas consigam se proteger para evitar, porque esse vírus vai se espalhar pelo mundo inteiro. Essa é a tendência da medicina, que a medicina aponta. Mas é uma corrida contra o tempo. Ou o vírus chega primeiro, ou a vacina que está sendo desenvolvida. Por isso, a ideia é a gente se proteger com higiene, álcool gel, não levar a mão à boca, aos olhos, para que a vacina chegue antes do vírus. Para a gente encerrar, a pessoa que tem sintoma, ela deve procurar, por exemplo, a UPA, porque às vezes a pessoa chega na UPA, vai lá e fica muito tempo esperando e acaba aumentando o risco de transmissão. Qual que é a orientação para a pessoa que tem sintoma? Bom, o coronavírus ele tem uma situação muito específica, né? São esses pacientes que viajaram para a Itália, que viajaram para outros países, que estão lá no rol do Ministério da Saúde de países com casos confirmados. Esse paciente que teve essa viagem, a gente tem recomendado, inclusive, que ele procure o serviço de saúde antes do surgimento dos sintomas. Porque foi diagnosticado, inclusive, ontem, se não me engano, no Rio de Janeiro, uma paciente adolescente que não tinha sintoma e transmitiu. Exatamente. Então, é importante a pessoa que tem esse fator de risco de ter viajado para o exterior ou ter tido contato com alguém que viajou, procurar o serviço de saúde. Pode ser a UPA, pode ser a Unidade Básica de Saúde, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde por telefone. Por telefone, e se orientar com o pessoal como fazer, né? Tem esse comitê do coronavírus instituído e assim, gripe, você está com sintoma de gripe, mas não viajou, não teve nada, trata como uma gripe normal e procura atendimento se necessário, se a febre não baixar, aquela medida que a gente toma normalmente. No caso específico do corona, tem essa questão dos países envolvidos aí. Dani, tem a questão do sarampo também. É isso aí, João. Semana que vem termina a campanha de vacinação do sarampo. Alguma orientação para o pessoal de casa? É um apelo, né, a fazer em relação ao sarampo. Essa campanha começou já há alguns dias, nós ainda estamos longe da cobertura que deveríamos ter atingido. Uma doença que estava erradicada, vamos dizer assim, e retornou. E retornou por conta das fake news que estão por aí. O sarampo precisa de vacina, senão ele volta. E o sarampo não é uma doença de evolução geralmente grave, mas em crianças, em gestantes, causa sequelas, é uma doença que pode dar um problema muito sério
de simples controle, é um controle de vacina, está na rede, está disponível, nós estamos em campanha. E é uma faixa etária muito extensa, então a maioria dos que estão assistindo nós pensa assim, não, eu já me vacinei quando era novo, ou não me vacinei, mas a minha faixa etária não pega. É dos 5 aos 55 anos. Nós estamos focados com vacinação extramuro de pacientes de 19 a 29, que esse pessoal não vai no posto de saúde. Então, vamos vacinar. Vamos fazer o seguinte, a gente tem repórter ao vivo, né, Dani? É isso mesmo. O Rogério Antunes vai falar ao vivo conosco. Até, João, vamos assistir junto, porque ontem saiu um novo boletim com relação ao sarampo. Rogério, traga esses números atualizados, então, para a gente. Olha, Dani, a situação é preocupante aqui no Paraná. Muitos casos confirmados da doença em pelo menos 42 cidades de todo o estado aí do Paraná. 892 casos confirmados e o que chama a atenção é a faixa etária desses casos aí. 468 casos confirmados são de pessoas entre 20 e 29 anos. Esse é o público-alvo da campanha, que segue até o dia 13 de março. A gente lembra que essas pessoas devem procurar os postos de saúde, tem vacina disponível, porém a preocupação é muito grande com esse público. Aqui em Cascavel não tem nenhum caso confirmado, em Marechal Cândido Rondon tem um caso, em Toledo 3. Apesar de não ter nenhuma confirmação aqui na cidade, a gente sabe que a preocupação é intensa e a orientação da Secretaria de Saúde, tanto a estadual quanto a municipal, é que as pessoas, principalmente aí de 20 a 29 anos, procurem um posto de saúde mais próximo. Vale o alerta, puxão de orelha para esse público, Dani Rabi. É isso aí, só lembrar que nós estamos aí hoje dia 6, a campanha de vacinação vai até o dia 13, então não deixe para a última hora.